boa noite. Eu sou o Zé Paulo da Web Rádio JP Route 67, o som da resistência, e estamos aí em mais uma sexta-feira de live 67, que sempre traz assuntos interessantes, convidados especiais para bater um papo com a gente. E hoje, daqui a pouco, eu estarei convidando a convidada de hoje, que vai estar falando sobre Projeto Cisne Negro, vai estar batendo um papo com a gente, apresentando suas propostas, enfim, falando um pouco para a gente sobre as questões da sociedade e tudo mais. A professora Graciele, acho que ela já está por aqui. Boa noite, Richard, Antissistema. Tem que marcar outra live, hein, Richard? Precisamos conversar de novo, hein? Vai ter aqueles papos responsa. Assunto é que não vai faltar. Deixa eu convidar aqui a Graci Costa. Web Rádio JP Route 67, sempre apresentando uma live, sempre trazendo um assunto referente às questões da sociedade. E ela está chegando aí. Graci. Boa noite, Graci. Obrigado aí por ter aceito o convite. Obrigado aí por... Obrigada aí também. E como essa live vai ficar salva, né? Pessoas entram e saem, né? Não tem um público assim, porque é rotativo, né? Está sempre dando olhada, fica e vai, e essa live vai estar salva. Eu quero deixar registrado que a Graci, ela não compartilha dos meus pensamentos, que ela tem um pensamento bem divergente, mas a proposta da live não é debater assunto, mas sim ouvir a proposta. Eu acho que uma sociedade ela é construída através de diálogos, né? E de discussões saudáveis, é claro. Não de discussões que não levam a lugar nenhum, para que se encontrar uma verdade absoluta, porque ninguém é detentor da verdade absoluta. Tá? E a Web Rádio JP Route está assim, com a porta e os ouvidos abertos para ouvir o que a Graça tem para ir nos mostrar, nos falar, e a gente vai, né, analisar e ver o que pode ser aproveitado ou não, mas sem essa de querer julgar o certo e errado. Graci, muito obrigado. Graciele, né, professora Graciele, muito obrigado por ter comparecido. Boa noite. Fique à vontade, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Eu fui convidada aqui, né, pelo José Pedro Paulo, desculpa, Paulo. José Paulo. Paulo. JP, é mais fácil. Tá bom, JP. Então, Graci, antes de começar a falar e entrar na questão do projeto, né, que você, pelo que eu entendi, você não pode falar muito, que você vai lançar ainda, né, mas eu achei interessante, pelas suas lives que você tenha falado, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é você, o que você faz, né? Para a gente chegar, então, na questão do projeto. Pode falar, por favor. Então, eu gosto muito de estudar sobre o desenvolvimento humano, né? Porque a gente tem as crises, né, existenciais, e aí fica assim, mas por que isso? Por que aquilo? E quer encontrar, né, meios, ou as respostas, né, por que está acontecendo uma coisa, ou uma solução para a vida, né? E com isso fui estudando até esbarrar numa formação onde eu aprendi a ver a pessoa e fazer a análise do corpo dela e dizer como a mente dela funciona a partir disso, né? Porque, assim, um pouquinho da minha história, né? Há um tempo atrás, eu passei por uma depressão, né? Que tinha me separado e tal. Consegui, graças a Deus, dar a volta por cima. E eu já estudava antes disso, né? Procurava assim, como ser mais produtiva, já tinha comprado um curso de produtividade e tal. E fui procurando mais e mais. E depois da depressão, eu fiquei assim, mais com uma missão maior, assim, de ajudar outras pessoas, né? Que passaram por isso. E você entender a dor que é passar por isso, né?
Só quem passou assim consegue mensurar, porque é um buraco no peito. Eu sempre fui cheia de planos para o futuro, sempre queria mil coisas e tal. Nesse período é como se, tipo, não tinha mais futuro. Era um passo de cada vez. Se eu tivesse vivo no dia seguinte, né? Era uma dor tão tremenda que eu queria só acabar com aquela dor. Nada mais. Não tinha mais nenhum outro objetivo de vida, né? Então, entender essa dor, só um minutinho para eu mandar um beijo para a Andressa, que está ali falando. Muito linda, ela tem um canal também. Aí volta e meia Boa noite, ela Andressa. fica aí Obrigado aí falando. pela presença. Então por conta disso, eu resolvi, né? Falei assim, não, nada acontece com a gente por acaso, né? Eu poderia não ter passado por essa depressão, mas se eu passei, teve um motivo e não vou deixar ser à toa, né? Vou usar isso para ajudar outras pessoas que passaram por isso e que são muitas pessoas que não só passaram, mas que entraram num estado depressivo, né? E não conseguem ver mesmo uma saída. Acho que a vida é só isso. E a vida é mais do que isso, né? Você é professora, né, Então, Graciele? sou É, professora, dou aula para não, pode falar. até o quinto ano. Normalmente é alfabetização. Então, essa questão de você ser professora, isso contribuiu para que você tivesse essa ideia de fazer esse tipo de trabalho de observação, de levar as pessoas uma expectativa? Contribuiu o fato de você ser professora ou não? Eu acredito que foi mais o contrário, né? Eu ter buscado isso por conta dos meus motivos pessoais, isso contribuiu muito com o meu trabalho em sala de aula. Entender o aluno, entender, às vezes, coisas que a gente achava, né? Ah, essa criança só não é obediente. Ninguém ensinou essa criança a obedecer e ficar sentada. E hoje em dia eu entendo que não. Que por que acontece isso com a criança? Devido ao traço de caráter que ela tem. Então, foi mais o oposto, né? De isso contribuir para o meu trabalho na sala de aula. Na verdade, assim, eu já tinha esse sonho quando eu estava me formando, né? É, fazendo curso de formação de professores, eu pensava nisso, de eu quero transformar o mundo. E claro que a gente não transforma o mundo inteiro, né? Mas cada um fazendo sua parte, o mundo vai ficar com certeza diferente do que era antes. A gente mesmo, né? A gente não muda assim. A gente procura ser melhor hoje do que era ontem. Então, eu falei assim, não, eu vou mudar o mundo no que estiver ao meu alcance. E aí fui para a sala de aula. Só que aí a gente chega na sala de aula, tudo bem que a gente dá o melhor lá e tal, mas tem os desafios, né, da É uma outra sala. realidade, né? Uma outra E realidade. Verdade. Então, mas assim, aí dentro dessa perspectiva, né, de chegou lá, vou mudar o mundo, né, e a gente vê, né, bem assim, é, é, quais são os principais ou os maiores desafios que você enfrenta e que você entende que esse teu projeto, né, ele pode contribuir para você que vai exercer, né, a tua função e na vida da pessoa que é observada por você, que busca, né, não sei se é tratamento que você fala ou uma orientação. é uma orientação, é um processo, né? É, se eu fosse encaixar, né, essa questão minha, desse meu trabalho fora lá da sala de aula, com a sala de aula, se os pais entrassem no movimento de eu vou mudar, eu até ouvi uma vez uma psicóloga falando isso. Falou assim: eu parei de trabalhar com criança, porque o problema nunca é a criança, sempre são os pais. Então, tem que trabalhar o quê? A fonte do problema, né? Não a criança ali naquele momento. Até pode ter alguma coisa em conjunto, mas o foco realmente são os pais. Então, se eu conseguisse fazer esse trabalho, né, com os pais, seria incrível. Iria, a minha intenção é o quê? É fazer as mulheres
no meu caso, eu falo mais voltado para mulheres, não necessariamente só mulheres, mas mais para mulheres, serem mais autoconfiantes. Ainda mais a mulher, que normalmente ela tem mais contato com a criança, né? Você transformando ali a mulher, consequentemente a criança vai ter aquele impacto. Então, ela vai se tornar mais confiante, porque eu percebo isso na sala de aula. O quanto as crianças são inseguras. O quanto elas já chegam, você nem falou o que é para fazer, ela já fala assim, eu não sei. Elas já chegam já na expectativa. Ontem eu estava assistindo o programa Ilha, e eu percebi, antes de acontecer o desafio de sobrevivência, eu já sabia quem é que ia ganhar. Pela postura da pessoa. Eu já sabia quem ia ganhar antes, porque a outra já tinha jogado a toalha antes. E assim, se fosse um jogo de força, certamente a que venceu venceria com facilidade, né? A Laura teve. Eu acredito que ela venceria a outra. Porém, era um jogo de sorte. Então, as pessoas, elas, por não confiarem em si mesmas, elas já jogam a toalha na vida antes de tentar. E aí a criança já chega na sala de aula da mesma forma que os pais estão vivendo a vida deles lá. O nome do projeto é Cisne Negro, não é isso? Sim, Entendeu? E, porque pode falar, desculpa. porque a gente pensou nesse nome, né? Meu irmão, que é a minha equipe, né, aqui, e eu pensamos assim. O cisne negro era uma coisa improvável, né? Era só existe cisne branco, só você... Enfim, ficavam naquela. Não, esse cara é doido, não existe cisne negro. E aí, depois encontraram, ou seja, até que alguém encontrou um, era improvável. Depois perceberam que não, era real. Então, eu quero que as mulheres sejam como um cisne negro, que olhem assim e falem assim, essa daí não vai para frente, essa daí... Mas depois vejam quanto ela se tornou o que era improvável se tornar. Né? Então, Ela se tornou... é algo voltado assim, para o público feminino, então? Então, o meu... Como que se diz? No vocabulário. A minha linguagem, né, é mais voltada assim, para as mulheres. Não necessariamente que não possa entrar homens, mas por questão até, né, de trabalhar em cima de um avatar e tal, a gente faz isso de colocar ali uma meta e tal, até porque, né, a análise corporal, a gente analisa o corpo e tal, e aí as mulheres podem se sentir mais à vontade, né, de serem analisadas por outra mulher e tal. Talvez os homens não esquentariam, né? Eu fiz analisando, inclusive, do meu irmão, do outro dia eu já fiz do outro também. Mas isso é feito assim, a partir de uma mentoria, a pessoa, ou você é num lugar, numa estrutura física, você tem várias pessoas, ou você acompanha uma por uma através da mentoria. Como é que se dá esse processo? É assim, pode ser pessoalmente ou online. Eu e a pessoa, é um processo, não é sigiloso a palavra, é assim, confidencial ali entre a pessoa que está atendendo e eu, né? E aí eu vou ver os olhos da pessoa, vou ver o rosto, vou ver a boca, vou ver o formato do corpo, do quadril e as pernas. E aí eu vou pontuando de acordo com cada traço que eu vejo mais naquele traço, naquele corpo, em cada parte do corpo. Se eu vejo mais um traço, se eu vejo mais o outro, aí eu vou dando ponto e no final eu dou a porcentagem em cima daquilo. Observando as suas lives que você faz, você que acompanha, né? Eu vejo que você tem uma visão bem estritamente, assim, não julgando, tá? Uma visão bem capitalista, né? Você, lógico, e capitalista nessa sociedade que a gente vive hoje, né? Onde as pessoas têm que trabalhar para sobreviver, as pessoas têm que trabalhar para trazer o pão de cada dia.
É, e eu te pergunto assim, onde é que você acha que pode aplicar, né, no meio da sociedade as ideias, né, que você expõe através das suas lives sobre esse projeto, num momento em que nós estamos tão divididos, não só politicamente, mas estamos divididos em tudo, né? O ser humano ele se divide em classe, eu sou rico, você é pobre, eu sou feio, você é bonito, eu sou magro, você é gordo, né? A questão dos preconceitos, que conta muito, a pessoa para chegar a um nível de se sentir mal é porque ela é atacada por palavras depreciativas, né? E a gente também tem aquela, isso é mimimi. Então, como é que esse projeto Cisne Negro, ele pode ajudar uma pessoa que é agredida por essa sociedade que impõe valores e ritos, que impõe é, regras que você tem que seguir, você tem que ser magro, você tem que ser bonito, você só te cobra essas coisas, né? E como o projeto ele pode fazer? É através da autoestima? Como funciona isso? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa simples na vida, que pode doer quem não está ainda acostumado com a ideia. Tudo é uma escolha. Tudo. Até se alguém atacou a gente escolheu aquela situação. Eu estava falando com a minha prima ontem, a minha prima, mas se o cara tá traindo ela, como que ela escolheu? Ela escolheu um cara que iria trair. Tudo na vida é escolha, tudo a pessoa ela foi buscando um caminho e isso tem um motivo, né, bem profundo lá no inconsciente dela, por que que ela tem essas escolhas, e também vou dar uma leve luz em cima disso da minha mentoria, mas que, assim, tá, tendo em vista que tudo é escolha, então eu posso escolher não passar por certas coisas, né? A partir de eu me conhecer, de eu me aceitar. Porque muitas vezes eu fiz até um vídeo, eu estou para postar, eu não postei ainda, vou editar para postar, falando sobre isso. A gente às vezes cobra do outro uma coisa que a gente não faz com a gente. A gente não se cuida e quer que o outro cuide da gente. A gente não se ama, né? E quer que o outro ame. Às vezes a gente nem suporta a gente e quer que o outro trate bem, com um sorriso, e suporte a gente. Né? Então, quando a gente aprende a se gostar, a se curtir, às vezes as pessoas nem se conhecem, nem sabem o gosto que tem. Ah, eu gosto é disso, eu gosto daquilo. Não, só sabe o que não gosta, mas nunca experimentou a ponto de, não, eu quero isso da minha vida. Para decidir coisas positivas, né? Escolher coisas positivas, já que tudo é uma escolha. Então, ela aprendeu, desde todo esse processo vem desde a barriga, né? Da mãe, a criança vem se formando, e aí ela vai registrando coisas no sistema nervoso dela que vão levando ela a acreditar que aquilo ali é a vida. Então, ela precisa tomar consciência e atitudes em cima dos traços de caráter dela, para ela ter escolhas, como eu coloco, né, escolhas conscientes. Porque conscientemente, quem iria escolher uma batida de carro? Né? Ninguém. Quem iria escolher um marido para trair? Para ela ser traída? Ninguém. Então, quando a gente passa a ter consciência das coisas e fazer as coisas de forma consciente, a gente vai escolher coisas boas para a vida, né? E é isso a minha proposta. Certo. Pulando um pouco fora dessa ideia, uma opinião pessoal sua, né? Você acredita que exista racismo? Ou você não acredita? Ou qual é o teu posicionamento? Olha, o que eu acredito, assim, se alguém trata mal o outro, é porque a pessoa está infeliz, né? E assim, se alguém fala alguma coisa para mim, você é feia, mas eu olho pro espelho, eu falo isso pros meus alunos, né? Quando alguém vem assim, tia, me chamou de feia, olha assim, falo assim, mas você é feia? Não! Então por que você está aborrecida? Só que se fossem só as crianças, beleza, só que a gente vê os adultos assim, né?
Não, porque disse que minha mãe é isso, que minha mãe é aquilo, e quer bater na pessoa por causa do que a pessoa disse. Isso é problema dela, não é problema meu. Eu não vou pegar para mim. Então eu deixo com a outra pessoa. As pessoas podem fazer coisas, mas o negócio é como a gente reage a essas coisas. Pode vir, eu sou negro, vai falar de mim, mas olha, eu sou negra, eu me amo. Então isso não vai me afetar. Vai. Se você estiver fazendo as escolhas conscientes da sua vida e tiver, o tripé, qual é o tripé da sua vida? Saúde, as finanças e o relacionamento. Você tem a sua vida ali estável. Estável é uma palavra até ruim no meu ponto de vista. Uma vida assim, abundante, crescente. Você vai se importar com aquela pessoa e que está infeliz e que está falando alguma coisa de você? Não vai. Quanto mais a gente alimentar isso, alimentar o que o outro está falando, a gente vai se machucar mais. A gente vai descer mais, a gente vai perder o tempo que estaria ganhando dinheiro, estaria num relacionamento incrível, que estaria, enfim, tendo mais saúde. Aí você vai quê? Quando a gente vai absorvendo essas coisas ruins, isso afeta a nossa saúde, tudo. Então não vale a pena. Quando eu acompanho suas lives, você fez uma live que me deixou muito intrigado, a questão de família, né? De dependência. Eu acho que mais ou menos você quer dizer assim, que a gente tem que, nós precisamos nos ajudarmos primeiro para ajudar os outros, mas que não é legal a pessoa, tipo assim, você querer ser a mantenedora das situações de parente próximo, até mesmo de pai e mãe, né? Quer dizer, o tempo de você estar com eles parece que é um tempo que é determinado. E depois você tem que correr atrás dos teus objetivos e não se preocupar muito, não abandonar, né? Mas não se preocupar muito com pai e mãe. Se você não é criticada por essa visão, não, você nunca foi criticada, nunca falaram que... Eu não estou dizendo isso, é uma visão que eu tenho, tá? Como eu te falei, você pode ficar muito à vontade para falar o que você quiser na live, eu não vou debater contigo, a intenção não é essa. Não entendi o que você falou. Oi? Não entendi o que você falou antes de falar, é a visão que eu tenho. Assim, para você ficar bem à vontade de falar o que você pensa, tá? Não precisa medir as palavras, que a gente não vai entrar em debate aqui, eu não vou chegar, mas não é assim, não. Eu estou aqui para ouvir, para entender e compreender as suas propostas. E essa proposta que você nunca foi criticado por ter essa visão disso que eu acabei de falar, referente, por exemplo, eu não vou ficar me preocupando com o pai e mãe para sempre, eu tenho que ter as minhas metas. Né? Mais ou menos, quando eu vejo a tua live, parece que você me passa essa visão, só se estiver equivocado. Aí eu te pergunto, eu te faço a pergunta, você nunca sofreu críticas por isso? Então, se alguém fala alguma coisa, não fala na minha frente. Até podem fazer algumas caras, assim, não exatamente por isso, mas por algumas ideias, assim, que eu tenho, e eu vou falando mesmo, sem reservas, e aí elas ficam meio assim, e eu quero que você seja assim, fale bastante aí, tá? Não fica com medo não, que ninguém vai te tacar na fogueira, não. Então, o meu objetivo é tornar as mulheres mais autoconfiantes, né? E até muitas vezes eu falo comigo mesma, cara, você é livre, você não precisa fazer tal coisa, se sujeitar, e ainda mais depois. Como que você vai ter coragem de ensinar alguma coisa que você não está vivendo? Então, até estou vivendo uma situação aí polêmica na minha vida, que o pessoal do trabalho, algumas pessoas vêm com carinho, não faz isso, Graciela, outras pessoas, não, ficam me olhando assim, tipo, deve estar falando um monte de mim, falando que não faço bem, mas é um posicionamento de autoconfiança, de se for para ser, será. Se não for, se for o momento de Deus, de eu sair de um determinado lugar, eu vou sair. E ele vai me sustentar onde eu estiver. E eu não tenho preocupação com isso. Né? Então, se as pessoas tiverem que falar mal, tipo assim, no outro dia eu fui
coloquei assim, gente, porque estavam falando, como como professora, servidora pública, né? Estavam falando de mexer com o salário dos servidores, de congelar e tal. E aí o pessoal começou a falar lá, reclamar e tal. Aí eu fui e falei assim, nós não podemos depender só disso. Não que não devemos procurar os direitos e tal, mas só que ter outros lugares para se apoiar, porque aqui em Caxias mesmo, ou na cidade onde eu moro, teve uma época aí que os funcionários ficaram sem salário. E aí acontece até suicídio, porque a pessoa, ela acredita, entra, né, você servidora pública para ter estabilidade. E estabilidade é uma morte lenta, na verdade, né? Então, quando ela vê que ela perdeu a estabilidade que ela tanto apreciava, aí às vezes não aguenta aquela pressão. Então, eu fui, joguei uma sementinha lá, tipo, não digo nem para empreender, mas ter investimentos e tal, né? E não ficar dependente só daquilo. Ter um seguro, alguma coisa. Minha irmã mesmo, como educadora financeira, ela falou para mim, sério, você pode fazer um seguro, que caso aconteça alguma coisa, isso aqui vai manter o seu salário, coisa e tal. Enfim, ela deu umas dicas lá para mim. Ou seja, o que falta muitas vezes, né, é isso. E aí eu fui e coloquei uma sementinha lá. Falei isso, aí fui e coloquei assim, um pouco de seed, que seed é semente, né, em inglês. E eu faço isso constantemente, seja na sala de aula, que os meus alunos colocam sementinhas que eu acredito que vão fazer, vão causar um impacto positivo na vida deles no futuro, né? Mesmo que sejam tão pequenos, mas é exatamente a fase de mielinização do sistema nervoso que está registrando tudo. Um ano pode ser pouca coisa, mas é exatamente a fase que eles mais precisam de ter coisas positivas na mentezinha deles. Então, eu procuro fazer esse CID, seja com os amigos, onde eu estiver, e aí eu não tenho esse medo de abrir a boca e falar uma coisa que a pessoa, de repente, não vai concordar. Porque ela pode não concordar naquele momento, mas uma hora ela pode olhar para trás e falar assim, caraca, aquela doida lá falou aquilo, não é que ela tinha razão? Então, se eu acredito numa coisa, eu vou falar, não vou guardar para mim, né? Eu acho até que seria um pecado, seria sei lá, um crime eu guardar. Uma coisa que pode salvar a vida da pessoa, assim como a minha. A partir de que momento que você despertou essa ideia, né, de fazer um projeto que viesse trazer uma autoajuda, viesse dar uma direção para as pessoas a partir da observação do corpo, dos olhos, da boca, como você falou aí. A partir de que momento você teve alguma coisa na sua vida que te fez repensar isso, ou você surgiu do nada, ou você já tinha ouvido falar? Como é que se deu isso? Foram alguns aspectos, muitas vezes na nossa vida a gente tem uma mudança e a gente procura assim, um ponto que foi aquela virada, né? Mas às vezes são várias coisas que vêm, como eu falei, uma semente daqui, uma semente dali, e quando você vê, você está florindo ali por conta de várias ideias que vieram. E eu acho lindo, porque a nossa vida é bem assim, né? Como um quebra-cabeça. De repente tudo se encaixa e se você tem as escolhas conscientes, aí vai bem. Se não, pode ser Essas também, né? sementes, elas podem ser positivas e negativas ou só coisas positivas, coisas boas? Sim, não, pode ser uma coisa ruim. Se eu ficar falando no ouvido da pessoa, tipo, a criança errou, aí eu fico, caraca, tá tudo errado. Não sei, fico ali, sabe, desmotivando a criança, isso é uma semente também. Só que é o quê? Uma semente que vai acabar com a autoconfiança dessa criança. Agora, se eu tô ali estimulando, não, você quase acertou, vamos lá, que você vai conseguir, vamos lá, e estiver estimulando ela, é o que? É uma semente positiva. Então, tudo na vida, e até mesmo, não só na fase de milenização, mas depois você ficar ali colocando sementes positivas ou negativas, sempre
tem esses dois caminhos, né? É. Não só um. Tudo na vida, né, pelo menos eu ouvi isso dos mais velhos, bem dosado e bem medido, pode ser bom. Tudo em demasia, além de enjoar, prejudica. Você fez uma live sobre o medo. Fala um pouco do medo pra gente. Ele é bom, ele é ruim, ele é necessário ou é descartável? Como você enxerga o medo? O medo, dependendo do ponto de vista, ele pode ser bom, porque se você chega perto de um leão, você está vendo um leão ali, você está indo na direção dele, não tenho medo não. Não importa se você não tem medo, ele vai te pegar e vai te estraçalhar. Então você tem que ter medo, mas um medo que seria mais uma prudência, né? De não se arriscar desnecessariamente ainda por cima, né? Não, só vou passar ali por passar, não tenho nada que fazer, mas eu vou fazer isso, enfim. Agora, quando você tem um medo que te para de fazer algo, principalmente para você crescer, esse que é um medo terrível. Agora, se você tem, não, calma aí, eu vou fazer esse projeto aqui, né? Como eu, por exemplo, estou fazendo um projeto, e eu não penso em nada que pode dar errado. Não é assim também. Você tem que pensar, mas não para te parar, mas para você colocar assim, não, se isso aqui acontecer, eu faço tal coisa. Para você ir arrumando soluções. Sempre visando ter essas soluções para essas coisas possíveis que, né, dariam errado. Certo. É como se fosse um cálculo, né? Você vai estar calculando onde pisar, onde passar e tudo mais. Aí voltando para a questão da sociedade que a gente vive, uma sociedade muito julgadora, muito extremista em alguns pontos, né? Principalmente nessa questão política, hoje a gente tem uma chegou a um ponto que as agressões verbais elas tomaram conta, né? O mais leve que você ouve é o cara te chamar de coxinha ou te chamar de mortadela, dependendo de qual lado você se posiciona, esquerda ou direita. E aí você, como educadora, uma professora que passa ideias para crianças, né, que querendo ou não, o que você venha fazer na vida daquela criança vai marcar a vida dessa criança. Pô, eu lembro de coisas do jardim de infância, né? Eu lembro de quando eu ia fazer uma arte, a tia estava com o chinelo só me olhando de longe. Caramba, aí eu voltava para a cama para dormir, senão a chinela ia comer. Entendeu? Então tem coisas que você acaba mudando o caráter e o perfil de uma pessoa, né, como professor. Então, tendo falado isso tudo, o projeto Cisne Negro, ele veio para fazer diferença na vida das pessoas? Ou ele veio ser mais um projeto de tantos que a gente ouve falar e entra nesse círculo vicioso? O projeto, ele tem essa coisa de ser uma coisa realmente impactante, de transformador, que vem realmente causar mudanças radicais na vida da pessoa? Ou mais uma receita? Ou ele pode cair nesse erro de ser mais Então, uma receita? eu trabalho em cima de uma linha que é determinista, né? Eu vendo um amigo fazendo uma análise, daí ele virou para a menina e falou assim: você tem problema com seu pai. Não, não foi bem isso. Foi a gente pergunta depois de fazer esse cálculo, a gente pergunta quais três problemas ela gostaria de resolver. Daí ela mencionou alguma coisa lá com a mãe. Só que ele viu que o problema dela não era com a mãe, era com o pai. Era como se assim, eu tenho que dar conta aqui da minha mãe, porque eu devo essa pro meu pai. Porque a Rígida, né, ela é a filhinha do papai, é a queridinha. E aí ela não estava com problema com a mãe dela, estava com problema com a ex-esposa do pai, estava cuidando, né, entre aspas, ali. E aí ela mencionou o quê? Realmente, eu fiquei mais aliviada depois que meu pai chegou um dia desses para conversar comigo e falou assim: isso não é uma coisa sua, deixa sua mãe, coisa e tal, cuida da sua vida. Ou seja, para ver o quanto aquilo ali, aquela base que a gente tem, né, aquela
de chegar, analisar e falar assim, é por conta disso, é real. Não, não é uma coisa assim, será? É uma coisa que vai. Que, aí esse amigo falando, se fosse numa terapia, iria ficar procurando a raiz do problema e ficar vendo por que esse problema com a mãe e ficar ali um tempão, um tempão, um tempão, até descobrir de repente, talvez, que não era o problema com a mãe, que ela tinha que ser liberada pelo pai. Então, a gente já vai ali, bem no pontinho da dor, né? E a gente vai dar opções para a pessoa, olha só, é isso, isso e isso que você tem que fazer. É claro que eu preciso dar meus 100% dos 100% dos meus 50% e a pessoa tem que dar 100% dos 50% dela, que é meio a meio. Eu faço minha parte, ela tem que fazer a dela depois, porque não adianta. Eu vi um caso assim, a menina falava assim, não, eu tenho que cuidar do meu pai, da minha mãe. A minha mãe tá doente, eu tenho que cuidar. E meu pai não aguenta ela. Meu pai, eles estão morando juntos, mas eles estão separados. Então ela tomou aquela missão para ela. A gente destrói a vida, né, quando a gente ocupa um lugar que não é nosso. Então ela ocupou esse lugar, estava sofrendo e tal, saiu de casa para tentar amenizar, mas morando perto para ter essa assistência para a mãe, para levar a mãe no médico, para tudo mais. Falaram para ela o que ela tinha que fazer. Aparentemente, de repente, né, num processo que eu não acompanhei depois, ela pode ter falado assim, não, realmente, chegar uma hora que fala assim, eu tenho que fazer aquilo lá mesmo, chega. Mas do jeito que ela reagiu ali na análise, ela parecia que não estava concordando e que não tinha como, porque às vezes a pessoa fica assim, fechada, né? A resposta está na cara dela e ela não quer ver, não quer fazer aquilo e acha, não, mas como? Como que eu vou fazer? As pessoas ficam assim com a dependência emocional, né? O sentimentalismo exagerado. Ter carinho, ter amor, não é isso. E as pessoas confundem muito. E aí, ela certamente, eu ouso dizer que ela estava deixando a mãe dela doente por conta de se manter Deixa eu te ali. fazer uma pergunta, mas você não acha que esse sentimento, isso não é implantado na gente desde criança? Você não acha que isso já. Com certeza. Então você acha não vou dizer que você acha errado, mas você enxerga que o erro está nesse tipo de forma de ensinar, sabe, de crescer numa sociedade que nos ensine a ter esse pensamento de que nós devemos cuidar sempre e tomar para nós os problemas que são dos outros. É, é por isso que eu falei que a questão de se eu conseguisse pegar as mães dos meus alunos, Uhum. seria muito bom. Porque já pegaria o quê? A criança ali sendo transformada e não iria sofrer esse baque na autoconfiança dela. Mesmo que já tenha alguma coisa, já ia reverter de cedo, quanto antes, melhor, né? E aí a gente cresce exatamente desse jeito. A mãe. E assim, isso é uma parte incrível. A gente sempre tem treta com pai e com mãe. E a gente sempre acha que eles erraram em alguma coisa, né, na nossa criação. E a gente não. Esse julgamento destrói a nossa vida. Então, deixar isso traz, entender, eles deram o melhor que puderam dar. Já começa daí, cortar o ciclo. Eles deram o melhor, porque eles aprenderam isso, né? Normalmente a gente tem um filho e a gente ensina o filho baseado no que a gente viveu na infância. Não tem, a gente não faz nenhum curso nem nada, não se prepara para nada. A gente só vai lá e reproduz. Então, eles simplesmente reproduziram realmente essa questão que eles viveram, ou reproduz igual, ou faz o oposto. Mas, de qualquer forma, a pessoa tá ali reproduzindo, assim, se eu, por exemplo, meu pai não me dava nada, não me dava brinquedo, agora eu vou dar todos os brinquedos para o meu filho. Você está depositando no filho a sua vida. Você está, tipo, querendo viver uma coisa que você não viveu, você não esqueceu aquilo lá atrás.
Se você der uma coisa com leveza, tal, porque eu posso dar, eu vou dar, ok. Mas normalmente vem com esse peso. E isso a criança sente. E isso já destrói a autoconfiança dela, porque eu não estou vivendo minha vida. A minha mãe está vivendo por mim, né? Tá querendo que eu tenha isso, que eu tenha esse brinquedo, que eu tenha essa bicicleta, que eu tenha a festa de 15 anos, né? Normalmente as Uhum. mães querem dar isso para a filha. Por quê? Porque elas não viveram e aí elas querem passar ali para a filha. Então, acaba gerando mesmo esse ciclo, vem realmente da infância. Não tem jeito. O jeito é, identifiquei, vou quebrar aqui e daqui para frente. Certo. A pessoa para fazer esse tipo de trabalho, né, do projeto, ela tem que ter alguma formação específica? Ela faz algum curso? No caso, quem quiser participar lá da mentoria, do Projeto Cisne Negro, ou não Não, entendi. a pessoa que queira trabalhar com esse projeto, né, que você vai fazer, eu acredito que não seja uma coisa exclusiva. Talvez exclusivo seja o nome, mas eu acredito que possa haver outras Sim, sim, terapias, sim. né? Não, Então, a assim, pessoa que pretende trabalhar, você fez algum curso específico para isso? Você se formou em alguma coisa para poder oferecer esse trabalho? então, eu me baseio na ciência, né, do corpo explica, dos traços de caráter que vem do Reiki, se eu não me engano. E tem outros que vieram antes dele, como Freud, por exemplo. E aí cada um veio assim com uma tese, né? Olha, existe uma mente, a mente funciona assim, assim. Aí o outro fala assim, não, mas tem a mente e o corpo. O outro vai falar assim, ó, a mente está completamente ligada ao corpo, a ponto de o corpo ter o formato de acordo com como a mente pensa, como a mente funciona. Então, eu estudei essa questão toda dos traços de caráter e até identificar, né, cada traço direitinho, porque você pode ver assim por alto. Eu mesma já errei várias vezes olhando assim por alto, e quando fiz a análise completa, várias vezes não, uma vez, né, tipo, eu lembro agora foi uma vez, acho que eu fiquei assim tão chocada que parecia que era mais, né? Comigo também, eu acreditava que eu era mais esquizoide e na verdade eu sou mais rígida. Mas aí a Explica gente o vai. que é esquizóide para quem vai assistir a live depois. Eu falei para você, eu acho que eu sou esquizóide, eu não Isso. sabia. Então, quem usa óculos já tem algum pontinho aí de esquizoidia, sim. Porque o óculos, ele serve como uma barreira entre você e o mundo. E o esquizoide, ele quer esse mundinho dele, assim, mais para ele, né? Porque ele lá na barriga, ele se sentia rejeitado pela mãe. A mãe rejeitou? Não necessariamente. Mas é como ele se sente. Até mesmo na vida adulta acontece isso, né? Dando de novo o exemplo do reality da ilha, a menina, ela sempre chegava assim nos aliados dela e falava assim, olha, estão falando de mim. Cheguei agora lá, estavam falando de mim. Mas quem estava vendo de fora estava vendo, não tinha ninguém falando dela, era tudo da cabeça dela, mas isso não acontece exclusivamente com ela. Normalmente, às vezes não é falando de mim, mas, poxa, fulano falou assim comigo, não gostei. Mas às vezes a pessoa nem não dá assim, eu vou ofender aquela pessoa ali, sabe? E aí é como a pessoa se sente. Por isso que eu mencionei, né? Tipo, tudo depende de como você reage às coisas, não do que os outros realmente estão fazendo. Que às vezes não estão fazendo com algum objetivo de fazer mal a você, você está ali tomando, né, para si. E se estiver fazendo também com o objetivo de só se você tomar para si que vai fazer mal, enfim. Então o esquizoide ele se sentiu ali rejeitado na barriga. Por quê? Porque a mãe, normalmente assim, ele se mexeu, a mãe pensou, tô grávida, aí se preocupou com alguma coisa, vamos supor, aí meu marido tá sem emprego, ou sei lá, como vai ser eu ser mãe, né? De repente, sei lá, ele se preocupou com alguma coisa. Isso cortou o sangue para a barriga e fez a barriga ficar mais fria e dura. Cortou não, diminuiu, né? Diminuiu o sangue.
E o sangue ali faz o quê? Faz ficar mais quentinho, faz ficar mais macio. E aí ficou o oposto. Então a criança entendeu que toda vez que eu me mexo, o meu mundo, que é a barriga, fica pior. Então ele é uma pessoa que concentra mais o mundo dela, as energias dela na cabeça e esquece o mundo. Tanto que é uma pessoa que normalmente, quando é uma pessoa assim que tem um pico de esquizoide, né, ela tem o corpo mais assim pontudo, mais magrinha e mais a cabeça assim mais cabeçudinha. Por isso também, ó, esse cabeção, essa testa toda Ai, aqui, meu ó. Deus. Esse aqui é o esquizoide, É. aqui é um dedinho e tal. Um rosto mais comprido é do esquizoide. Quem tem aqui, ó, mais fundo também, isso tudo são traços do esquizoide. Daí, depois tem o quê? Tem o oral. O oral é de quando, mais ou menos de um mês depois que nasce, até um aninho, que é quando a criança vai ali chorar, vai tentar se comunicar ali com a mãe, porque ela saiu da barriga, ela tem as necessidades dela, e aí, de repente, ela tá lá com uma etiquetinha incomodando, o mosquitinho picou, aí ela tá lá chorando, querendo que a mãe resolva, que a mãe entenda qual é o problema dela, e a mãe chega lá e dá uma mamadeira, dá o peito, dá chupeta, dá qualquer coisa na boca, e a pessoa cresce achando assim, como que eu resolvo meus problemas? Colocando coisas na boca. Aí ela come muito. São pessoas também que fumam muito, normalmente fumam. Normalmente não, né? Porque normalmente as que são orais por conta disso, de querer colocar alguma coisa na boca. Bebem, né? Às vezes bebem para poder sempre ter esse movimento de ter alguma coisa ali na boca. Elas são pessoas muito intensas, são pessoas que gostam de abraço, de carinho, de toque e que se expressam, gosto de falar bastante, ó, porque ó, eu sou bem distribuída, tenho um pouquinho de cada, consigo apontar no meu corpo várias coisas de cada traço para situar o público, né? É, Que aí, ó, a bochechinha oral. é, E normalmente, assim, quando é oral, mas o rosto é mais redondo. Então, eu não sou tão oral, tem o meu traço de oralidade mas é menos, é mais distribuído, então é mais só a bochecha e por aí vai. Chora fácil, enfim, é uma pessoa emotiva. Diferente do esquizoide, que é muito lógico, é bom de raciocínio, de matemática, de coisa lógica, assim. Não tem paciência para muitos rodeios. é direto, é uma pessoa direta. É, com relação. Sim, e Não isso, pode falar, fala. uma pessoa esquizoide pode ofender, né? Uma pessoa oral, porque a oral é que é mais rodeios, mas e a outra vem, pá, ela É, é, você não entende o que eu isso tem muito sinto. a ver assim, com comportamento sexual também. A pessoa que é muito entregue para o sexo, ou que pessoas que não gostam tanto, que não fazem questão de ter uma relação sexual. Isso tem muito a ver? Também pode influenciar. Por quê? Por exemplo, o esquizoide, ele tem muito o mundo dele o quê? Na cabeça. Então, muitas vezes ele vai já ter, vamos dizer assim, saciado, né? Tipo, de tanto pensar, imaginar. Aí, ou ele não quer, ou ele quer pouco, enfim. Já o oral, ele quer mais o toque. Ainda mais se ele estiver na dor, estiver impulsivo, assim, né? Naquele momento. Às vezes a pessoa fica muito compulsiva, né? Uhum. De querer direto, ou isso, ou às vezes é comprar, ou às vezes é beber, como eu disse. O oral, ele quer muito as coisas, né? Tanto que tem muitos que estão na dúvida, eles ficam gordinhos. Então, eles É difícil essa pergunta porque querem. esse tipo de coisa gera conflitos no casamento. Né? Às vezes o cara quer muito, a mulher não está tão toda hora, né? Todo dia, todo instante. Ou vice-versa. Né? Então, isso também ajuda numa relação de casamento, por exemplo, para essas questões. Com Né? certeza. Porque a pessoa. Às vezes a pessoa, como eu disse, né? Ainda mais se ela for uma pessoa oral, aí ela vai te dizer, ai, foi comigo, é por causa de mim, ele não me ama, ele não me quer. E aí, de repente, a pessoa descobre, é por causa desse traço, ela já vai ficar mais conformada, ela já vai conformada na palavra, tipo assim, mais aliviada.
Porque ela vai ver assim, cara, não sou eu, ele que é assim, né? O famoso, não é você, sou eu. Mas nesse caso, realmente, é a forma da pessoa de ser. Então, aí eles vão procurar o quê? O equilíbrio ali, dentro do que um quer e o outro quer, só que de acordo com os traços, né? Então, vamos buscar esse equilíbrio. Eu estava conversando com minha prima ontem, ela falou assim, nossa, eu tinha muita necessidade, assim, de falar, e as pessoas não são obrigadas a ficar ouvindo a gente, né? A gente quer orar, a gente quer falar muito. E às vezes a pessoa, a gente percebe que está cansando a pessoa, só que a gente fala. E aí ela falou assim, não queria cansar minha mãe, não queria cansar, de repente, um namorado, alguma coisa assim, e eu percebi na internet uma forma de eu falar bastante. Ou seja, quando você vai entendendo o que você precisa, nossa, eu sou assim, ok, agora eu preciso do quê? Você, de repente, já vai ali, ó, resolvendo. Às vezes, até mesmo por a mulher falar demais, de repente, do marido, aí ele tem a mulher ali como uma amiguinha. Aí não consegue depois fazer alguma coisa. Por aí vai. Aí a gente tem que analisar os traços de cada um, como cada um está reagindo dentro do traço, e para encontrar esse problema. Entendi. Quando eu estava elaborando aí o nome dessa live, né? Apresentar a live, aí eu botei lá, né? Projeto de negro, não sei, acho que é autoajuda em tempo de crise, né? Foi esse o nome que eu dei. E você disse que não acredita muito em crise. Foi isso que você me disse? Você não gosta muito desse termo, crise. Por quê? Principalmente porque as pessoas, elas gostam de arrumar culpados para os seus problemas. Nunca é ela, sempre, sendo que sempre é ela, mas ela sempre diz que é alguma coisa. É a pandemia. Não, foi a pandemia que piorou isso. Foi a pandemia. Será? Será que foi a pandemia? Ah, depois da pandemia, ó, eu estava vendo isso hoje. Quem dava assistência para o filho deu mais. Quem já não dava, largou de vez a criança. Ué, mas isso daí não quer dizer a pandemia em si, né? Foi uma oportunidade, digamos assim. A pessoa foi lá e fez o que Uhum. ela está na dor, foi lá e ficou mais na dor. Aí ela vai, de repente, dar desculpa que não tem que trabalhar mais porque está pior a situação. E aí ela vai piorando cada vez mais a vida dela. Então, quando a gente para, esquece crise, esquece. Eu até falei esse nome, eu não gosto de falar em live, porque dizem que pode cair. Agora que eu lembrei. Enfim, quando a gente esquece essas coisas, né? Então a gente pensa: o que eu posso fazer? Se eu me coloquei aqui, como eu vou me tirar daqui? Cara, isso é libertador. Não é para você se sentir culpado. Nossa, aconteceu isso por causa de mim. Não, é ser lógico, é ser objetivo. É chegar e falar assim, cara, tá, o mundo tá lá sim, mas o que eu posso fazer? Olha, tem essa oportunidade aqui dentro dessa situação. Cara, assim, eu até falei para algumas pessoas, olha, no mundo que eu vivo aqui, que eu vejo pessoas fazendo, no caso se chama assim, 6 em 7, né? 6 dígitos ou mais em 7 dias. E foi crescente assim, um número dentro de um curso que eu estou fazendo. E foi crescente, mas eu acompanho esse cara, ó, acho que desde 2016. E ano passado foi pico, assim, cresceu absurdamente o número de pessoas fazendo 6 e 7. Aí eu viro e digo, tem crise? Porque eu vejo assim, crise seria não ter dinheiro, mas o dinheiro vai para algum lugar. Então, são essas observações assim, que eu faço, que eu falo assim, não devo me nortear em cima disso. Pode existir para lá, mas para minha vida não precisa afetar a minha vida. Né? Eu posso crescer ainda mais, pelo contrário. Assim, então você, a grosso modo, ignora determinados fatos que você não, que são crises, por exemplo. Eu tive uma sociedade bem complexa nessa questão de ajuda, né? As pessoas não estão ajudando umas às outras. As pessoas hoje estão muito egoístas. Então eu tive Será? é uma questão de opinião, né? Eu, pelo menos, eu vejo por coisa. Você vai no Não, como né? assim? Só te completar a linha do meu raciocínio. Aí você
pode falar. Assim, eu vou no centro da cidade, final de semana. Você vê muita pessoa morando na rua, muito morador de rua. Você vê crianças na rua, tá? Aí há quem diga, mas tem parente. Cara, mas eu já vi lance de cara falar. O próprio seu Jorge, né, que hoje é rico, é cantor, é famoso, ele falou que ele morava na casa de parente e um dia os pais falaram, tá hora de você caçar seu rumo, pá, beleza, que ele acabou caçando e chegou hoje ao ponto de ser o seu Jorge. Mas o que ele passou de dormir na rua, de tomar dura de polícia, sabe, várias humilhações, né? E às vezes, o seu Jorge, a gente acha que foi seu Jorge da hora, né, de uma hora para outra. Não, houve um processo bem difícil, que de repente ele podia não ter chegado onde ele chegou, como muitos não chegam. Né? Infelizmente, nem todo mundo que está lá, um morador de rua hoje, amanhã vai se tornar um cantor famoso ou um jogador famoso. Então, por isso que eu falo, a gente deve ignorar esse tipo de coisa quando a gente fala, a crise não existe. Pô, mas o que está acontecendo do meu lado? Não é uma crise? Não, não necessariamente eu digo assim, não existe, mas que é uma coisa que vai, enfim, a cabeça de cada um que vai nortear a vida dela. Não é crise, não é nada que estiver para fora, é aqui para dentro. É isso que vai nortear minha vida. Quando eu estive com depressão, eu me levantei e falei, eu vou cuidar de mim. Quando eu senti assim, eu tô sozinha, não tem ninguém. Claro que hoje eu entendo os ganhos indiretos de cada coisa, de me jogar na depressão e depois de bater no peito e falar que eu fiz sozinha. Isso, foi o ganho de vitimista, que eu era muito, e hoje eu luto para me livrar disso, né? Quando eu vejo assim, cara, tô quase indo para aquele caminho. Não, peraí, Graciele, foco. E aí eu vou, me tiro daquela situação. Outro é ganho de força. Então, eu bati no peito muitas vezes para falar, saí da depressão sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. E a gente se coloca nas situações para ter esses reconhecimentos. São 4 diferentes, né? Em uma outra oportunidade eu explico melhor cada um. Mas são 4 grupos. E aí a gente se coloca em cada situação por conta disso. E graças a Deus, quando a gente ainda, no caso, eu tive um ganho de força, mas saí de uma depressão. Show! Pior é quando, né, você falou assim, ele ficou numa situação ruim, mas piorou para melhorar. Ótimo! Que bom! Porque ele melhorou. Quem sabe se ele tivesse mantido a vida que ele tinha antes, ia ficar numa mesmice, não ia crescer, não ia nada. Então, tem coisas, tem males, né, que vêm para o bem. E tem bens, né? Ganhou o bem de ficar ali onde estava, mas e aí? Não ganhou nada mais, foi pro mal dele. Agora você falou, então, você citou aí 4 grupos, né? Você disse que não dá para explicar. Mas quais seriam esses 4 grupos? Sem explicar cada um deles, quais seriam? Um é vítima, cuidado, outro é reconhecimento, outro é força. Assim, são algumas palavras, mas estou resumindo assim bem cada um. Força, vingança e por aí vai. O outro é de culpa. Questões mais religiosas também. Ai, eu estou sofrendo aqui, não, tem que ser pobre para poder entrar no reino dos céus. Eita. E aí a pessoa, eu sou cristã. Cristã evangélica, cristã católica, cristã evangélica, cristã o quê? Sou cristã evangélica protestante. Mas não me coloco. Não acho que eu tenho que ser pobre para eu entrar no reino dos céus. E aí as pessoas se colocam nisso. Uma vez eu escutei uma pastora falando assim, não, porque eu ganhei, a menina falou assim, vai lá, escolhe o vestido que você quiser, para o seu aniversário de casamento, para as bodas, não sei o que e tal. E ela estava toda animada e tal. Aí ela falou assim, de repente, que pegou o paninho que ela tinha, fez um vestidinho simples de prega e pronto. E eu pensei assim, ela acreditou que Deus queria isso dela. As pessoas não confundem isso com humildade, não? Erradamente?
a questão de vaidade também. Ah, não, se eu escolhesse, ia ficar muito vaidosa, isso ia me desligar de Deus. Que? Por que isso tem que desligar você de Deus? A sua ligação com Deus é tão pequena assim. Não precisa. Não precisa. É como eu falei, você não precisa demonstrar amor acabando com a tua vida e indo lá cuidar de mãe doente. Ela, conversa com ela, mostra para ela o quanto isso está fazendo mal a ela, que você a ama, mas que você não vai parar a sua vida por conta disso. Se ela quiser, ela vai levantar e vai sacudir a poeira e vai seguir a vida dela. Mas que você não vai ficar ali. Quiçá, ela vai até melhorar por conta disso, porque a doença era para prender o filho, e agora o filho não está preso. Ou ela vai ficar assim, coitadinha de mim, olha que filho desalmado, e vai querer, né, fazer uma imagem ruim do filho para as pessoas, ou ela vai levantar e vai falar assim, não, realmente, eu estou de boa agora. Só que não vai... Esse projeto, você citou aí, então, ele também usa de elementos espirituais para funcionar, de fé, vamos dizer assim, quando se fala espiritual, né? Usa de elementos da fé, porque aí entra a seguinte questão: você é evangélica, e se você se deparar com uma cliente que pratica uma religião de matriz africana, por exemplo, candomblé, como seria a tua atuação dentro desse seu projeto para uma pessoa assim? A princípio, o projeto é puramente ciência, né? Uhum. É uma coisa científica que vem do Reiki e que não tem nada a ver em si com religião. Uhum. Mas que eu sempre converso muito com minha mãe é muito assim, Bíblia, 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 e acabou. Uhum. Ah, não tem que estudar fora da Bíblia, tem que estudar aqui na Bíblia. Ah, se não for Bíblia, enfim. E eu sempre faço o oposto, né? Eu vou, estudo, bateu com a Bíblia, ótimo. E assim, cara, quando a ciência vem, normalmente ela bate com a Bíblia. A pessoa não precisa acreditar na Bíblia. Mas eu posso mencionar em alguns momentos que às vezes eu tenho uma live ou outra, eu posso ter falado. Raramente também eu falo, e eu até me cobro, que eu acredito que eu deveria falar mais, né, sobre isso, porque para mim é uma das bases, né, é fundamental. Deus deu tudo pra gente. Deixa eu ver como falar. Porque, assim, dependendo da pessoa, ela vai achar que isso é um absurdo, né? Como eu fui explicar para minha mãe, depois eu falei primeiro, ela ficou assim, depois eu expliquei, ela se acalma. Porque nesse estudo... E ela fica muito preocupada, porque eu estudo muita coisa. A visão da Bíblia, né, se desculpe interromper você, ela é uma visão criacionista, né? O homem surgiu do barro, a terra ela não era esférica, né? A chuva, as portas do céu se abriam e caiu a chuva. Sempre teve uma visão que ela foi escrita por homens que não tinham a visão de hoje, lógico, inspirados por Deus, mas eles usavam o quê? Dos recursos que eles tinham naquela época para escrever a Bíblia, né? Para escrever a atuação de Deus. E mesmo assim... então você vê que... mesmo assim, muita coisa... combate, converge, com certeza. Só que se a pessoa for levar no pé da letra, querer interpretar com o que está escrito ali, vai dar conflito. Vai entrar em conflitos. Você não está anulando Deus quando você discorda, por exemplo, da questão que abriu a porta do céu e a chuva caiu. Não é a porta que abriu, é um fenômeno natural que acontece, mas você também não está desmerecendo a Bíblia, por quê? Porque ela, como eu te disse, ela foi escrita em uma época em que os recursos que se tinham eram aqueles, o entendimento que se tinha era aquele, não é verdade? Então, é muito conflitante. Alguma coisa ou outra eu sinto que era mais a interpretação do homem que estava escrevendo. Quer ver uma coisa não conflitante? Tudo, você veio do barro ou você veio do macaco? Você, fala para mim. O que você acha?
Te botei em saia justa. No caso, a vida é minha pai. Então você vê que essas coisas elas dão conflitos por causa disso, porque o cara que ele é cristão evangélico, o cristão católico, né, ele vai morrer de pé junto dizendo que ele veio do barro, porque na Bíblia está dizendo que Deus fez o homem do barro, né, e a mulher veio da costela, aquela coisa toda, enquanto a ciência, ela categoricamente afirma que nós somos a evolução de, né, de macacos, aquela coisa toda. Quem está com a razão? É o conflito que entra. É o Tá, conflito que isso entra. daí, eu não me apego muito a algumas coisas que não vão me agregar muito na minha vida hoje. Uhum, Mas eu faço algumas observações, assim, para mim, assim, de leve. Como, por exemplo, tá, a girafa, para ela pegar a folhinha lá em cima, ela teve que adaptar o pescoço dela e ela cresceu. uhum. Cadê a girafa de pescoço curto? Não tem, né? Até a lhama, né? Não A tem. lhama parece um pouco com a girafinha. Pode ser, Não se mas diz pode ser que é é uma girafa, evolução, tal. né? Uma evolução das espécies. Aí, a mesma coisa, eu vejo, se eu tivesse evoluído do macaco, certamente não teria o macaco, Uhum. porque É, ele evoluiu, exatamente, né? é. Daí, pelo menos assim, ao meu ver, não tem tanta relevância. Como, por exemplo, na Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam uma só pessoa. Uhum. E hoje a ciência, eu acho até incrível. Às vezes eu fico assim, cara, é isso mesmo que eu li? O cara que tem relação com a mulher deixa o seu DNA na mulher. Eu acho incrível. E a Bíblia já falava isso antes. Uhum. Se torna um só, Cara, uma só carne. Perfeito, perfeito, perfeito. então quer dizer, aí nisso eu defendo, né, a questão de a mulher não sair se entregando por aí e tal. Até mesmo quem acredita muito na questão de energia, né? Pegar a energia de uma pessoa que de repente não. O que eu acredito assim, as coisas têm que me levar para onde eu quero. Aí eu me misturo com uma pessoa, até mesmo em sociedade. Meu irmão falando assim, ai, chama fulano para ser sócio, chama ciclano. Eu falei assim, tem que ter cuidado, porque o projeto pode dar todo errado e ir para trás por conta de alianças que a gente tem. Porque a pessoa não está preparada para crescer e você se afunda junto. Aí, tipo, era uma coisa que iria crescer, mas a outra pessoa fez não crescer e você vai ficar ali junto. Então, a mesma coisa nesse sentido, né? Você vai pegar a energia da pessoa e, de repente, você tinha mais coisas legais para viver e você foi para trás É. por conta É, de a momentos. galera que tem poucas pessoas assistindo a live, os poucos que estão aí querem fazer alguma pergunta para a Graciele a respeito desse projeto, quiserem fazer, quiserem comentar, fica à vontade, tá, gente? Por favor. Que a Graciele, se deixar, a Graciele vai falar aqui ninguém vai. Até amanhã. Você é uma pessoa muito oral, não é isso? 23% oral e o meu pico é de 28%. Então, ó, tá bem? Essas avaliações, elas são feitas a partir de observações, né? Você observa. Então, é assim, vamos imaginar que seja assim, né? Eu sou uma mulher, aí eu quero buscar um tratamento, né, contigo. O que você falaria para mim de imediato? O que eu teria que fazer para iniciar? Como é que se dá esse processo? A gente vai fazer um workshop no dia 16. Hum, E aí a gente vai apresentar todo o projeto, vai mostrar como funciona. E vai dar eu vou dar umas ferramentas bem legais e tal, para a pessoa já ir praticando naquele workshop, né? Já ir aplicando a vida dela. E se ela quiser dar continuidade, aí a gente vai abrir o carrinho para as vagas que tem dentro da nossa mentoria. Poxa, maneiro. Abre Muito bom. isso. Muito bacana. E quais são as suas expectativas para isso?
São as melhores? Como é que você está? Tá ansiosa? Tô ansiosa, tô agora que eu tô começando a falar, né, que estavam me calando, não estavam deixando eu falar. Não, espera mais, só mais um pouquinho, calma aí. Aí agora já comecei a falar. Inclusive, eu estou querendo fazer aí um sorteio para a pessoa ter uma análise completa, com devolutiva. E aí eu vou explicar direitinho ainda no meu perfil. Eu ia explicar hoje, mas aconteceram muitas coisas hoje e aí não E deu. quem quiser assistir as E suas aí, lives, qual é o perfil, qual é o endereço? Fala aí. eu, Graci Costa, só acessar aí, eu, Graci Costa, e ativar o sininho. Então, agora ficar ligado aí que o projeto é bom, né? Para quem é uma questão de autoestima, acho que a gente está precisando muito disso, pessoas que venham contribuir, né? Independente de posição política ou qualquer outra coisa, acho que a gente tem que buscar. Eu, por exemplo, eu busco, vou ser sincero, cara, eu busco nas lives, em conhecer pessoas, eu busco na leitura, quando eu me sinto muito ansioso, essa questão de desemprego e tudo mais. Eu não acredito na política, né? Como já te falei, a minha posição ela é filosófica, ela não é partidária, porque eu não acredito no homem, não acredito que ninguém vai trazer estabilidade a esse sistema que é pré-moldado para beneficiar a poucos, a alguns privilegiados, está entendendo? Então eu não ponho minha esperança em nada disso. Eu compartilho da seguinte ideia: eu acho que se eu quiser o melhor para mim, eu vou ter que fazer o melhor para mim. Eu vou ter que lutar por esse melhor. E o melhor. Sabia que tinha gostado dessa fala. E o melhor para mim, lógico, ele de repente é diferente do que é melhor para você. Né? Eu sou um cara, Com certeza. acredito muito no básico. Eu tendo a minha casa, um carro, sim ou não, dependendo da necessidade, tendo um emprego, sabe, é o básico, já me faz feliz. Vamos dizer que é um cara que se contenta com pouco. Não, não é contentar com pouco, é com o básico. Isso me basta, tá entendendo? Porque a gente vive num mundo que é uma corrida de rato, as pessoas estão se matando e se morrendo por dinheiro, né? Por poder. Então, é por isso que eu procuro me contentar com o básico e viver feliz. Está ótimo para mim, dentro dessa perspectiva. Eu vou lutar para ter o meu melhor. Né? Nada contra quem queira ser rico, quem queira ser milionário. Cada um busca o seu caminho e seja feliz. Tá certo? Não, e assim, se você tá feliz com pouco e ok, eu, eu acredito que cada um tem que seguir realmente o que quer, o que tá feliz, o que tá no coração. Uhum. Só que o que me deixa triste, né, muitas vezes, é que a pessoa tem potencial demais e às vezes, não, eu estou satisfeita aqui, mas porque foi podado. Não porque está realmente feliz, mas minha avó, vou colocar minha avó. Minha avó, ela em 2007 perdeu a visão. E ela tem, cara, minha avó fazia bainha na roupa dela, sem enxergar. Eu achava aquilo lindo. Ela tentava lavar as peças íntimas dela, e aí derrubava as coisas, e aí alguém gritava, né? Gritava, falava. Pra que ele tá fazendo isso? Não vai lavar direito, não sei o quê. Foi É podando isso ela, aí. podando ela. Hoje ela tá paradinha. É, Muito mal, louca, come, porque foi podada. E um dia eu falei com ela assim: vó, agora a senhora tá aqui, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. A senhora pode falar comigo. A senhora quer plantar, quer fazer alguma coisa? Quer, né? Tipo, viver, né? Porque ela tá só, tipo, respirando, uhum. tá vivendo. E aí ela falou assim: não, já tô conformada. Meu Deus. E as pessoas vivem assim, conformadas. É, porque como tu disse, né, as pessoas estão podando a outra, né? Estão tirando. Pô, tu quer ver uma coisa que eu gosto de assistir? É a Paralimpíada, cara. Poxa, eu vibro com a Paralimpíada. Tu vê o cara que pela sociedade, ele não tem condição. Mas tu vê ali o cara conquistando medalha, tá vendo? O cara, pô, tá nadando, tá fazendo várias atividades
importante para ele na disputa, né? E conquista o ouro. Tá ali, e mesmo o cara que não conquista, está ali disputando. Algo que se ele tivesse na sociedade comum, teria deixado de lado. Por quê? Porque falta um dedo, falta um braço, falta uma perna, ou não tem uma capacidade mental igual dos ditos perfeitos, né? Que ninguém é perfeito, mas todos nós temos nossas deformidades. Então, é isso que eu te falo, a gente vive uma sociedade que ela nos molda, né? E aí chega esse ponto, aí quando a vozinha lá, tadinha, tá lá fazendo as coisas, vê alguém, pô, que isso? Sabe, esse modelo de cidadão que as pessoas tentam criar, que nós, aliás, modelo de sociedade, que nós temos um início, um meio e um fim. E a gente não pode fugir essa regra. Quando você foge dessa regra, você é criticado, você é linchado. Eu sei lá, cara, acho que tudo que você faça, desde que não prejudique o próximo, é válido. Pode prejudicar até você Você mesmo. tem que seguir. É como tu falou, é questão de Porque escolha. se você fizer, vão criticar. Se você não fizer, vão criticar. É, Então, então faça. só siga o que você quer. Então faça, com certeza. E é por aí mesmo, tá entendendo? Poxa, legal. Bom, você tem mais alguma coisa a falar sobre o projeto? Você não pode falar? Não, só uma coisinha a mais, Hum, né? A questão financeira. Ai, tava uma coisa na minha cabeça, deixa eu ver se eu lembro. Assim, a questão financeira, para mim, eu vejo assim: quanto mais pessoas eu ajudar, mais serei próspera, mais terei dinheiro. Então, se você vê, não, eu vou acabar com as pessoas, eu vou extorquir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí você tem uma visão ruim e realmente, para que eu vou ficar rico desse jeito? Então é melhor não ser rico. Aí você tá certo. Mas se você tem uma visão de é minha missão de vida, eu vou cumprir e, consequentemente, terei dinheiro. Olha como muda a perspectiva, né? E você consegue ver as coisas de uma forma melhor e você está ajudando outras pessoas com a sua missão, seja qual for, né? Então, isso eu acredito que é uma visão mais bonita de se ver a vida e aqui eu coloco para mim, né? Eu quero, a minha meta não é só o 6 em 7, que é o quê? Os 100 mil reais em 7 dias. São mulheres. Quantas mulheres eu vou ajudar? É a minha missão, é o meu foco. Quantas pessoas eu vou ajudar? É o que eu quero assim para mim, né? Transformar pessoas para transformar o mundo. Eu comecei por mim, me transformando, porque a gente só muda a o partir da mundo quando a gente, gente muda. a partir de nós mesmos. Não adianta querer um político, o político tem que mudar, essa política não muda, e não sei o quê. Não, não espere mudança de ninguém, de nada, de sistema, de nada. Mude você. E aí depois vai jogando esses seeds, né? Essas sementinhas ao seu redor, mudando mais pessoas, até, né? Quem sabe teremos um mundo Acho melhor que a aí. coisa fica ruim a partir do momento que a gente quer mudar e achar que as pessoas têm que pensar como a gente, têm que viver como a gente, falar como a gente, não é por aí, né? Você vê que Não, nós somos bem divergentes na questão da visão política, mas, pô, a gente está tendo uma empatia um com o outro e nas ideias. Eu acho que isso é que conta, sabe? Acho que o que falta ao ser humano é muito amor, muita paz. Eu falei, o ser humano não se ajuda, e você falou, será? É uma visão que eu ainda vejo. Eu acho que o ser humano ele não está disposto a ajudar um ao outro ainda. Esse é um caminho muito longo que a gente vai ter que trilhar. eu vejo, Sei lá, eu vejo muita gente igual. mas Até eu, não, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Eu estou passando na rua, vejo uma criança vendendo doce, e aí as pessoas ficam assim, ai, a criança, vou uhum, ajudar. As pessoas querem ajudar. uhum. Só que para mim isso não é nem a forma certa de ajudar, porque normalmente ela está ali por conta de um pai ou uma mãe que não está cuidando dela, né? E está muitas vezes trabalhando para dar o dinheiro para aquela pessoa. Nem é, se fosse ainda para os projetos dela, o sonho dela, seria menos pior, mas não é. Às vezes é um Por causa adulto que está longe, contas olhando lá, botando ela para vender. Rola isso também, né? Essas coisas. e por conta de ter tanta gente boa no mundo ajudando, que está crescendo esse número de pessoas que estão se aproveitando disso.
eu já vejo exatamente o oposto. De tanta gente que tem ajudando, que eles devem estar ganhando tanto dinheiro que vamos continuar com esse sistema aqui que está dando certo. É verdade. As pessoas têm que ajudar, mas tem que ter uma forma melhor. Ajuda uma instituição, sei lá, mas não desse jeito, né? Que só vai ajudar a pessoa. Isso para mim não é uma desajuda. É verdade. Mas é a intenção de ajudar. É verdade. Você vê, por exemplo, né, a gente tem campanhas, né? Eu vou ser sincero, eu nunca dei dinheiro para Criança Esperança, essas coisas, embora eles mostrem os projetos, essas coisas todas, mas eu vejo muito como político isso, eu não vejo como uma coisa realmente. Eu acho que a pessoa que quer ajudar, ela faz e não dá um nome, tá entendendo? Ela chega aí, ó, toma, dá o teu jeito aí, ela não faz aquela autopropaganda. Não é nem por isso. Oi? Mas às vezes tem tanta coisa. Eu não acredito que seja nem por isso. Eu acredito que já devo ter feito alguma coisa no Teleton, não tenho certeza, mas acho que Teleton. sim. Porque, como eu estou no telefone, né? Você faz, você nem lembra depois se veio no cartão, se não veio, se veio na conta do telefone, sei lá. Acho que na época ainda tinha conta de linha. Aí eu nem lembro direito, nem lembro direito. Mas assim, eu acredito que tem coisas tão próximas da gente que às vezes a gente poderia. Eu passo ali no mercado e tem uma instituição que eles ficam ali colhendo alimentos. Aí eu acho legal. Aí eu até procurei a instituição, pensei em fazer uma rifa para ajudar a instituição e tal. Mas é uma coisa assim, próxima da minha cidade, que eu estou vendo ali o resultado, que vai me afetar ali diretamente, né? Não que eu não devo fazer por um desconhecido, sei lá, mas é por conta meio de ser tipo uma modinha. Fazer porque tá todo mundo fazendo, porque tem os artistas. É verdade. E não é uma coisa recorrente da vida da pessoa. É verdade. Dentro dessa fala tua de transformar o mundo, eu vou te fazer uma última pergunta. Qual a tua esperança? Oi? Qual a sua esperança? O que você espera de bom? Um mundo onde as pessoas possam ser livres. Livres, sem amarras. Sem amarra da depressão, sem amarra de dependência emocional, sem se prender a qualquer coisa, só viverem. Poxa, livres. Bacana. Então, gente, esse foi meu papo com a Graciele Costa, professora, e vem aí com o projeto Cisne Negro, que vai estar lançando aí. Qual o dia que vai ser o lançamento? Tem já a data prevista? 16. Hã? Dia 16. Só queria fazer um comentário aqui que a Aline falou, né? Fala. Por vezes a poda é confundida com proteção, isso é verdade. Qual foi o comentário dela? Por vezes a poda é confundida com proteção. Sim. A pessoa acha que está protegendo quando está acabando com a pessoa. Acabando com a autoconfiança dela. Acho que até para ajudar a gente tem que ter cuidado, né, cara? Tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo, não tornar uma pessoa uma dependente. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Essa foi a Graciele Costa trazendo aí o seu papo sobre o Cisne Negro, o projeto de autoajuda. E acompanha aí as lives dela. Quais são os dias de live? Eu vou agora, a partir de segunda, começar toda segunda, às 18 horas. Então tá, vamos acompanhar. Então, tô aqui como no canal Graciele Costa, Mulher Comum. Esse canal é qual? No YouTube? Então tá bom, tá aí dado o recado. Depois te mando o Pix aí você a fazer a cobrança. Valeu, Jabá. Valeu, Gracinha. Muito obrigado aí pela participação. A capitalista vai pagar Oi? A capitalista vai pagar o esquerdista aqui. Aí, obrigado aí pela sua participação, por se dispor a vir falar comigo aqui. Bater esse papo, eu gostei, aprendi bastante. E eu acho que a vida é isso aí, é de contribuir com as ideias, né, cara? De poder absorver as coisas boas e aquilo que a gente não concorda, a gente deixa de lado e não precisa debater, botar dedo na cara de ninguém, nem discutir quem está certo e quem está errado. O caminho é esse. Muito obrigado, tá? Até porque não existe certo e errado, né? Certo e errado. É o ponto de vista de cada um. Está dentro da cabeça. Tá bom? Brigadão. Um beijo aí na sua família. Cadê teu filho? Cadê as crianças?
Eles estão quietinhos dentro de casa, me deixaram aqui no escritório sozinho. Ah, tá certo. Então, um forte abraço para você. E querendo deixar algum recado aí, fica à vontade, o momento é esse. Quer deixar algum recado? Não, eu quero agradecer mesmo a oportunidade, a condução aí da nossa conversa, foi muito bom. Tá bom. Obrigado a todos aí. Boa noite, Graciela. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Essa é a Rádio Web Rádio JP 67, Som da Resistência. E quem quiser assistir ou ouvir essa conversa, vai estar salva no podcast, Anco Podcast, plataforma, ou no Spotify. E vai ter alguns cortes também, né, que eu lanço no YouTube, no Facebook, no Instagram. E se você quiser acompanhar, tá aí. E quiser ter mais detalhes, ouça no Spotify e procure a Graciela aí para saber mais sobre o projeto. Valeu? Queria falar alguma coisa, Graciela? Não, Então tá não. bom. Boa noite. Ou eu ia falar no dela. Então tá bom. Beijão, boa Obrigada. noite. Fui. Tchau, gente. Beijo. Outro.